Senhores do sétimo ano, aqui é o Tio Matheus e vamos lá para mais uma videoaula. Aula 7 do dia 15/7 de 2020, segundo bimestre. Matemática, Tio Matheus, sétimo ano, livro, capítulo 6, página 40, assunto, números racionais, parte 1. Conjunto dos números racionais. Nas confeitarias, em geral, as receitas rendem uma grande quantidade de produtos. Veja os ingredientes necessários para fazer 75 alfajores. Ingredientes: farinha de trigo, 0,3 kg, açúcar, 0,7 kg, amido de milho, 1,15 kg, margarina sem sal, 0,25 kg, ovos inteiros, 0,3 kg, gemas, 0,175 kg, doce de leite em pasta, 0,8 kg e chocolate para cobertura, 1,2 kg. Os números que indicam as quantidades de ingredientes em quilogramas são exemplos de números racionais, escritos na forma decimal. Foi pela necessidade de registrar resultados não inteiros que os números racionais foram criados. A maioria dos ingredientes usados na receita dos alfajores correspondem a uma quantidade menor do que 1 quilo, ou seja, apenas uma parte de 1 quilograma. Podemos representar as mesmas quantidades na forma de uma fração do quilograma, como consta na tabela ao lado. Então, aqui os ingredientes: farinha de trigo, quantidade 0,3 kg, e a fração 3 sobre 10 kg. Açúcar, 0,7 kg. A nossa fração, 7 sobre 10 kg. Amido de milho, 1,15 kg. A fração fica 1 inteiro e 15 sobre 100 kg. Margarina sem sal, 0,25 kg. E a fração fica 1 sobre 4 kg. Ovos inteiros, 0,3 kg e a fração fica 3 sobre 10 kg. Gemas, 0,175 kg. Em fração, fica 175 sobre 1000 kg. Doce de leite em pasta, 0,8 kg. Em fração, fica 8 sobre 10 kg. E por último, chocolate para cobertura, 1,2 kg. Em fração, fica 1 inteiro e 2 sobre 10 kg. Na cozinha de uma confeitaria, também é muito importante controlar com rigor a temperatura ideal para assar e refrigerar os alimentos. Nesse tipo de local, há equipamentos especiais que dispõem de display digital para que possa fazer esse controle. Veja a seguir alguns exemplos. Equipamento: forno para fazer biscoitos, temperatura mais 178,5 graus. Em forma fracionária, fica 1 inteiro e 785 sobre 10. Forno para fazer suspiros, temperatura mais 115 graus. Forma fracionária, 115. Congelador, temperatura menos 5,8 graus. A forma fracionária, menos 58 sobre 10. O freezer, a temperatura é menos 17,9 graus. E a forma fracionária, menos 179 sobre 10. Um número racional negativo, quando escrito na forma de fração, pode ter seu sinal posicionado antes da fração, ou então no numerador ou no denominador, como neste exemplo. Menos 3 quartos é igual a menos 3 quartos.
e ainda, ou ainda, igual a 3 sobre menos 4. Geralmente, o sinal que indica que o número é negativo fica posicionado antes da fração. Se o número for positivo, o sinal pode ser omitido ou ainda não aparecer sinal. Se não tiver sinal, sabe que o número é positivo. Número racional é todo aquele que pode ser representado como uma divisão de dois números inteiros, sendo o segundo número diferente de zero. É possível defini-lo também como aquele que pode ser escrito na forma A sobre B, significando A dividido por B, em que A e B são números inteiros e B diferente de zero. O conjunto de todos esses números é denominado de conjunto dos números racionais e é indicado pela letra Q, que vem da palavra quociente. Exemplos: 0,5 é um número racional, pois pode ser representado na forma de fração. 0,5 é igual a 5 sobre 10, ou ainda 1 sobre 2. E também pode ser 10 sobre 20, entre outras equivalentes. 4 é um número racional, pois pode ser representado por um quociente entre dois números inteiros. 4 é igual a 4 sobre 1, ou ainda 8 sobre 2. E também 12 sobre 3, entre outras equivalentes. 0 é um número racional, pois pode ser representado por uma fração entre dois números inteiros. 0 é igual a 0 sobre 10 ou ainda 0 sobre 5, entre outras equivalentes. Todo número natural é inteiro e racional. Todo número inteiro é racional. Agora, a localização dos conteúdos e das atividades em nosso livro. Livro, capítulo 6, página 40 a 45. E as atividades, capítulo 6, página 43, número 1, página 44, número 3, número 5 e número 6, e na página 45, número 8 e número 9. Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Um beijo do tio Matheus, o tio tá morrendo de saudade de vocês.